Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Paixão, sou professor de História e hoje no História com Paixão nós vamos falar sobre o que é o capitalismo. Don't let me down. No Google, se você colocar o que é o capitalismo, você vai ter a seguinte afirmativa: é um sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e na irrestrita liberdade de comércio e indústria com o objetivo principal de adquirir lucros. Só que aí você diz, professor, eu quero saber o que é capitalismo, já li várias vezes essa afirmativa no Google, mas não consegui entender. Veja, o que é que acontece? O capitalismo tem um período que vem antes dele, que nós devemos levar em conta, que é o período do mercantilismo. E aí também temos o período feudal, que também vai ter uma influência grande nesse período do capitalismo. Mas antes de mais nada, nós devemos nos situar na história. Então, nós estamos falando entre o século XV e o século XVIII, que é o período que a gente vai abordar hoje, tá certo? É a fase da crise do sistema feudal e o início do mercantilismo. E aí você diz, professor, eu vim pesquisar o que é capitalismo, o senhor coloca mercantilismo. Na verdade, eu não sei nenhum dos dois termos. E agora? Calma. Vamos sanar essas dúvidas a partir do nosso vídeo, tá certo? Então, para entender o que é o capitalismo, nós devemos levar em conta algumas práticas sociais adotadas por alguns soberanos em suas nações para que o capitalismo viesse a surgir, tá certo? Então surgiu daí o mercantilismo. E o que seria o mercantilismo? O mercantilismo ele é caracterizado por 4 principais pontos. O primeiro é justamente a balança comercial favorável, ou seja, era necessário exportar mais e importar mais. E aí você encontra esses dois termos em vários livros didáticos e às vezes você fica boiando. Você não sabe o que significa exportar e importar. Veja, o termo exportar seria justamente para vender, enquanto o termo importar seria para comprar, trazer para dentro de sua nação. Vou citar um exemplo bem claro para a gente entender a primeira característica do mercantilismo, que é a balança comercial favorável. Vamos supor que eu compro maçãs a R$2 e eu vendo elas a R$5. Então, na minha nação, ela é comercializada a R$5. Enquanto em outra nação, eu consigo comprar essa maçã a R$5, a R$6, mas tem outra nação que eu consigo comprar a R$2. Logicamente, eu vou para essa nação. Então, cada vez mais que eu comprar essas maçãs, meu capital que eu tinha guardado para investimentos, ele vai ser gasto. Aí você diz, professor, mas essas maçãs, quando o senhor vender, o senhor não vai receber de volta esse dinheiro, agora em R$5? Mas o problema está, e se eu não conseguir vender? E aí, vamos supor que eu comprei R$10 em maçãs, tá? 2, 4, 6, 8, 10, comprei 5 maçãs, e eu preciso vendê-las a R$5, mas eu consegui vender apenas uma maçã. Então, se eu investir R$10, eu apenas lucrei até agora R$3, porque eu estou vendendo ela a 5, comprei ela a 2. Então eu só tenho um lucro de R$3. Então meu investimento ainda não teve tanto sucesso. Então qual seria a saída? Uma balança para que a economia pudesse estagnar e não entrasse em declínio. Então o que acontece? Eu deveria vender mais e evitar comprar, tá bom? Então eu vou comprar de menos agora. Então, essa era uma das medidas do mercantilismo. A segunda característica que o mercantilismo trouxe, a prática social do mercantilismo, foi justamente o metalismo. Ou seja, a riqueza de uma nação, ela era medida por quantos metais preciosos ela tinha, melhor dizendo. Seja ouro, prata, etc. Então, o que acontece? Se João tinha uma nação que tinha muitos metais preciosos e José não tinha tanto metal precioso, a riqueza não seria baseada em nenhum outro aspecto a não ser desses metais. Então, logicamente, a nação de João seria considerada mais rica e, de fato, era. Tá certo? A terceira característica do mercantilismo e prática social foi justamente os monopólios comerciais. Então, o que acontece? Os soberanos, eles interviam para que os controles comerciais ocorressem. Ou seja, não acontecia uma manipulação de quem comprava, para quem comprava e para quem vendia. Então, logicamente, o soberano, se não participasse de uma negociação dessa, poderia sair no prejuízo.
Então acontecia ali um monopólio comercial, ou seja, você só poderia comprar a tão somente ele, a tão somente a daquela determinada nação. E a quarta e última prática social do mercantilismo conhecida é justamente o protecionismo alfandegário. Ou seja, ocorria ali nas fronteiras daquela nação um protecionismo para que não se comprasse tanto. Ou seja, mesmo que essas medidas fossem adotadas, de que a gente deveria comprar de menos, enquanto nação do Estado moderno lá no mercantilismo no século XV, poderia ser que alguém viesse a desobedecer. Então, para que essa desobediência não tivesse sucesso, acontecia justamente esse protecionismo alfandegário, para controlar o que entrava, para controlar a compra, tá certo? Então, basicamente isso é o mercantilismo. O mercantilismo, ele pode ser considerado o começo, a introdução, o início do capitalismo. Porque ele vai ser um elo, ele vai ser a conexão entre o capitalismo e o sistema feudal que vinha entrando em crise. Lembra os latifundiários, camponeses? Então vai ser justamente um elo entre o sistema feudal e o sistema capitalista. O capitalismo, ele vai ser dividido em algumas fases, tá certo? Então a primeira fase do capitalismo, ele vai ser chamado capitalismo comercial, que é justamente baseado na economia, no comércio, que vem com o mercantilismo, que a gente acabou de citar. Então, se você não entendeu muito o que é o mercantilismo, volta um pouquinho esse vídeo e entende para entender daqui para frente. A segunda fase do capitalismo é o chamado capitalismo industrial, que veio com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Por quê, professor? Vou explicar agora. A Revolução Industrial possibilitou vários investimentos de uma classe chamada burguesia. Essa burguesia, ela foi mais desenvolvida entre as revoltas inglesas. Então, se você perguntar qual foi o país pioneiro na Revolução Industrial, você vai achar, tanto em vídeos, em livros ou em artigos, que foi a Inglaterra. Por quê? Principalmente por conta dessas revoltas inglesas, do surgimento da burguesia e do surgimento de muitos recursos naturais, como era o caso do carvão, do ferro, da própria lã. Então esse recurso natural era muito presente na Inglaterra e fez com que aquelas indústrias pudessem ser desenvolvidas. Então os burgueses que detinham dinheiro, bufunfa, money, puderam investir pesadamente, pensando nos futuros lucros que viriam a ter, tá certo? Então a Revolução Industrial, ela é um ponto crucial, importantíssimo no desenvolvimento do capitalismo. E a Revolução Francesa também. E aí você pergunta, professor, o que tem a ver? Vamos lá. Primeiramente, a Revolução Francesa, ela pôde possibilitar, através de ideais iluministas, da razão, do homem sendo inserido na história, ou seja, o campo metafísico, divino, sagrado, fica um pouco de lado para o surgimento da história, como é que eu posso dizer? Do humano como um ponto principal na história, certo? Do homem como um ponto principal na história. Então, através dessas medidas, fizeram com que o capitalismo pudesse ser visto como uma forma de desenvolver uma nação. E aí você vai ter uma vertente muito importante chamada liberalismo econômico, que Adam Smith trabalha muito bem isso. Então, eu não vou tratar muito sobre o liberalismo econômico nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Mas com certeza vai ser um vídeo que eu vou trazer para o nosso canal, tá certo? Então, o que acontece? A Revolução Francesa, ela pôde participar de forma muito forte no desenvolvimento do capitalismo, através desses ideais que eu acabei de citar, tá certo? Entre tantos outros viés capitalistas. A terceira fase do capitalismo foi justamente o capitalismo financeiro. Ou seja, o que acontece? Os burgueses que detinham o dinheiro, eles faziam investimentos naquelas indústrias para terem lucros e desenvolver suas determinadas nações a qual pertenciam. Só que aí tem uma característica muito importante para citar. O que acontece? Alguns burgueses não tinham o capital que precisava para investir. Eles tinham uma determinada quantia, mas não tem a quantia total. Então, qual foi a saída? A saída foi o surgimento de instituições financeiras, ou seja, os bancos, para que pudessem investir mais pesadamente, através de empréstimos, entre tantas outras linhas do banco, tá certo? Então, puderam contribuir de forma forte para o desenvolvimento do capitalismo. E o Estado, né, vai intervir diretamente nisso. Porque, veja, já citando um pouquinho só do liberalismo econômico, ele vai defender uma não intervenção do Estado.
ou seja, que o Estado não iria se inserir tanto naquela economia. Então, no caso do monopólio comercial, o Estado ele vai intervir de muito, não é de pouco não, para que não ocorra um monopólio comercial, como acontecia lá no mercantilismo. Tá lembrado que eu citei faz pouco tempo? Então, o Estado ele vai surgir aí como uma mão forte para que não acontecesse esse monopólio comercial. E aí, para o fim do nosso vídeo, eu decidi trazer para vocês uma informação muito útil. Quando você vai estudar capitalismo, você observa que esse termo capitalismo ele é logo endemonizado. Ele muitas vezes é tratado como capitalismo. Mas por que isso? Veja, o capitalismo ele propagou sim desigualdades econômicas. Mas todo o campo da ciência e conhecimento científico ele vai propor isso. A história ela não é romântica. A história não é um conto de fadas em que o final é feliz para sempre. Muito embora nós temos que buscar isso. Mas como toda prática social que é benéfica, também terá seu ponto maléfico, seja para uns ou não. Então o que é que acontece? O capitalismo ele pode ser visto como algo ruim, péssimo, mas que possibilitou o desenvolvimento de uma sociedade. Ou seja, se você observa alguns países asiáticos, como é o caso da China, você observa a educação lá em cima, o índice de educação. Por quê? Pelos altos investimentos que ocorreram na educação. E através da educação, ocorreram investimentos em quê? Em ferramentas tecnológicas, como é o caso dos notebooks, dos laptops, dos tablets e de profissionais capacitados, tá, gente? Que isso é uma coisa muito importante. Não adianta a gente ter recurso tecnológico, aparato tecnológico e não saber utilizar, que infelizmente acontece isso bastante. Então, se você vai analisar termos como esse, capitalismo, o próprio comunismo, socialismo e etc., você deve analisar a partir de um pensamento crítico, não é a partir de um pensamento de achismo, porque fulano ou beltrano disse não, tá certo? Então procura o livro, estuda. Se você colocar aqui nos comentários, professor, qual seria um livro adequado para eu entender melhor o capitalismo? Eu quero me aprofundar. Ou então um artigo de 20, 30 páginas, porque eu não tenho tanto tempo para ler um livro, sei lá qual é a sua desculpa, enfim. Com certeza eu listarei livros para vocês, artigos, se quiser até vídeos, para que a gente entenda melhor, documentários e etc. Mas não vai, lembra, não vai pela cabeça de qualquer um não, tá certo? Quem vai por cabeça dos outros é piolho. E eu tenho certeza que tu não é isso não. Então procura conteúdo, estuda e eu espero que eu tenha sanado suas dúvidas sobre o que é o capitalismo. Don't let